Bom dia, bom dia, bom dia. Falar um pouco sobre o budismo Nichiren. É essa prática religiosa que habilita todas as pessoas a serem felizes, a vencer suas dificuldades, a vencer seus obstáculos. Porque dificuldades e obstáculos nossa vida sempre vai ter, sempre terá, sempre teremos que estar enfrentando essas dificuldades. Mas a prática nossa, o Daimoku, a nossa oração principal, ela nos empodera, ela nos dá sabedoria para a gente conseguir vencer nossas dificuldades, transpor toda a diversidade que nós temos. Então, essa prática reiterada do Daimoku, ao longo do tempo, vai nos dando essa capacidade, essa sabedoria, essa energia vital, ou seja, essa coragem interior para a gente continuar no caminho da nossa evolução, ou melhor, da nossa revolução humana, da nossa transformação interior enquanto ser humano, se tornar um ser humano melhor do que eu fui ontem. E para isso, essa prática do budismo Nichiren, ela nos dá essa habilitação total, nos tira de estados de vida baixos e nos coloca no estado de vida alto. Então, vamos seguindo. Bom, o que seria felicidade hoje? Felicidade hoje é a gente ter essa consciência que nós nunca seremos derrotados por nós mesmos. Porque se a gente analisar, segundo essa filosofia de vida do budismo Nichiren, não existe o externo. O externo é o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Mas nós, enquanto indivíduo, o eu menor, poderemos, através da prática, evidenciar o estado de Buda que existe dentro de nós. Então, quando a gente fala Buda, a maioria das pessoas pensa que é um ser transcendental, uma pessoa de elevado conhecimento, enfim, uma pessoa perfeita. Não. O Buda é a pessoa que desperta, que se ilumina para a verdade fundamental da vida. Que verdade é essa? Essa lei que permeia o universo, essa lei de causa e efeito, que permeia todo o universo, ela também permeia a minha vida. Essa é a verdade fundamental. E como que eu faço para evidenciar essa lei dentro de mim? É através do Nam-myoho Renge-kyo. Então, essa é a iluminação. Quando eu entendo isso, que o Nam-myoho Renge-kyo que está dentro de mim, e eu ativar essa lei que está dentro de mim, eu evidencio o estado de Buda que está dentro de mim. Por isso que fala que Buda é aquele que atinge a iluminação na presente forma que se encontra. A gente não vai mudar, a gente não vai se tornar um ser elevado, transcendental, superior às outras pessoas, não. Vamos continuar a mesma pessoa, a presente forma que nós nos encontramos. A diferença é que eu adquiri a sabedoria para entender que essa lei que permeia todo o universo, ela também permeia a minha vida. Ou seja, todo esse potencial do universo, ele está dentro de mim. Então, à medida que eu vou evidenciando esse estado de Buda em mim, eu vou erradicando todos os venenos que causam a minha infelicidade. A ira, a estupidez, a avareza, a arrogância.
a prepotência. Então tudo isso são venenos, né? Por que são venenos? Porque eles estão contidos dentro de mim. E à medida que eu vou praticando esse Nam-myoho Renge Kyo, eu vou evidenciando esse estado de Buda. Então, quando eu falei aí que o Daimoku é a nossa oração principal, Daimoku significa o grande título em japonês, né? Dai, grande, Moku, título, que seria a lei e o Buda. A lei, Nam-myoho Renge Kyo, o Buda, eu, Getúlio. Eu, José, eu, Maria, eu, Joana, eu, Aparecida. Então todas as pessoas comuns conseguem fazer essa fusão do eu menor com o eu maior, a lei. E ao fazer isso, eu começo um processo revolucionário dentro de mim. Essa revolução humana, ao contrário das outras revoluções que ocorreram ao longo da história humana, essa revolução humana, ela só vai proporcionar uma única morte, a morte do eu menor, para evidenciar o eu maior. A pessoa desapegada, a pessoa que para de sofrer, e a pessoa que se preocupa com as outras pessoas. A pessoa que consegue evidenciar uma condição de vida de felicidade absoluta e passa a ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo, a serem felizes também, através dessa prática. O Koseirufo, que é o que eu estou fazendo aqui, através desse vídeo. Eu estou, depois de muita comprovação na minha vida da transformação que minha vida vem sofrendo, nesses últimos 13 anos, então eu agora me sinto, na condição de vir compartilhar com todas as pessoas de que esse budismo transforma a vida de qualquer pessoa. Então aquelas coisas que me causavam sofrimento, angústia, medo, hoje eu vejo que são bem menores do que eu. Hoje eu administro com sabedoria todos esses aspectos. Hoje eu não me deixo levar pelos 8 ventos. Então, essa prática proporciona isso, esse empoderamento. Eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. Só que nesse meio tempo desse caminho aí, aonde eu quero chegar, eu me sinto na obrigação, entre aspas, de ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo. É por isso que fala que esse budismo Nichiren Daishonin, ele é simbolizado pela flor do lótus, que é aquela flor que nasce em um pântano fétido, e à medida que ela vai crescendo, ela vai se transformando numa bela flor, e que ao se desabrochar, ela traz consigo simultaneamente a flor e o fruto. Então a nossa vida é assim. A gente sai desse pântano do sofrimento e fédido, que é as nossas dificuldades, nossos obstáculos, e a gente vai se transformando nessa pessoa, igual a flor do lótus, vai se desabrochando, e simultaneamente a gente já vai trazendo a flor, que é essa mudança nossa interior, e os frutos, que é ensinar as pessoas a fazerem o mesmo, a recitarem o Nam-myoho Renge Kyo e serem felizes na presente forma que elas se encontram. Então, assim, essa prática ela é interessante nesse sentido, porque tudo está dentro de nós. E através dessa oração, dessa prática do Nam-myoho Renge Kyo, a gente vai se tornando feliz.
a gente vai vivenciando uma felicidade absoluta. O que é felicidade absoluta? Felicidade absoluta é uma condição de vida que eu atinjo, que eu não preciso de fatores externos para me tornar feliz. É porque eu tomei consciência de que basta eu estar vivo, só isso já é digno de agradecer. Porque por eu estar vivo, eu tenho capacidade de conquistar o que eu quiser na minha vida. Eu tenho capacidade de realizar qualquer sonho da minha vida. Aí as pessoas pensam, você pensa que é fácil realizar um sonho nessas condições, disso, daquilo. Claro que é, pessoal, basta a gente determinar. Pronto, tudo começa com a determinação. Eu determino ser feliz agora, nesse momento. E eu começo. Eu recito Nam-myoho Renge Kyo e ajo para isso. E vou para a ação para isso. É nesse processo da ação, de concretizar o sonho, o objetivo, é que eu me transformo no meu interior. Por isso que fala que a felicidade é uma flor que nasce no solo do sofrimento e da dificuldade. É ali que essa flor nasce, a felicidade. Então, se não houver dificuldade, se não houver obstáculo na minha vida, eu não consigo ser feliz. E a gente é educado, né, a achar que pelas dificuldades, pelo sofrimento, eu não vou fazer nada porque não tem nada para fazer, porque eu estou sofrendo, porque minha vida está muito difícil. E aí eu me torno vítima desse derrotismo. E esse derrotismo ele está na minha mente, só na minha mente. Assim como essa realidade que aparece diante de mim é uma percepção dos meus sentidos. Isso não é a realidade. É a realidade que está nos meus sentidos. E meus sentidos, portanto, não estão purificados. Por quê? Porque eu estou envolto da escuridão fundamental e da ilusão da vida. Eu vivo até então uma ilusão de que minha vida é difícil, que minha vida é dificultosa, que as pessoas não ajudam, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. Ou seja, eu fico procurando justificativa no externo e não olho para o meu interno. O que eu tenho que corrigir? Esses venenos da minha vida, essa ira, essa estupidez. Estupidez são as ações que eu faço. E eu acho que essas ações estão corretas. Uma delas, a reclamação. Né? Outra, achar que o culpado não sou eu, é as outras pessoas, é a circunstância, é a economia, é a política, é isso, é aquilo, é o mundo. As catástrofes naturais. Esses fatores é que são os culpados por minha vida estar desse jeito. Isso é uma estupidez. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é a minha falta de responsabilidade de assumir a culpa de tudo isso que está acontecendo na minha vida. É minha, é exclusivamente minha. E por isso que eu tenho que agir para mudar a minha vida. Ou seja, criar condições para que minha vida transforme. Como que eu faço isso? Através da prática do Nam-myoho Renge Kyo, o Daimoku. Né? É assim que eu vou conseguir fundir com essa lei que permeia o universo, ela também permeia a minha vida. Então, quando eu entendo isso de forma clara e objetiva, eu atingo a iluminação. Então, quando eu ainda estiver nessa esfera de que eu preciso de alguma coisa externa para me sentir feliz, eu ainda estou na ilusão da vida, eu ainda estou envolto na escuridão fundamental. Tem pessoas que só conseguem ser felizes se tiver dinheiro, tem pessoas que conseguem ser felizes se tiver um automóvel da marca tal, da cor tal.
Pessoal, o dinheiro ele é importante. Sim, é ele que paga as contas, é ele que paga os boletos, com certeza. Mas não é ele o fator da minha felicidade. Igual eu falei, o dinheiro é uma energia que se materializa em um valor e esse valor eu vou pagando, entre aspas, meus boletos para mim viver nessa vida. Por isso que o dinheiro é importante. Mas eu tenho que entender que é uma energia que se materializa em um valor e esse valor propicia eu viver nas condições dessa matéria em que eu estou inserido. Ou seja, terceira dimensão. Vocês podem fazer aí a pesquisa de vocês e verem jornais, revistas que tratam do assunto, principalmente nessa área de psicologia, que o dinheiro em si não traz felicidade. Nós temos relatos aí de grandes pessoas ricas que reclamam, que sentem um vazio, que isso, que aquilo outro. Por quê? Porque nós vamos chegar num outro aspecto que essa prática do budismo de Nichiren Daishonin nos proporciona. O propósito, a missão. Qual que é a missão do praticante do budismo Nichiren Daishonin? O Koseirufo, ou seja, a ampla propagação. Nós temos que propagar esse budismo para as outras pessoas. Essa é a nossa missão. E diante dessa missão, aqui a minha vida ganha um sentido. Então, se eu estou conseguindo transformar a minha vida, se eu estou conseguindo evidenciar essa felicidade absoluta em minha vida, então eu tenho como missão levar isso para as pessoas, ensinar como que as pessoas fazem isso. E aí a minha vida ganha um propósito. Eu tenho um propósito de vida. O que? Ensinar as outras pessoas, falar com as outras pessoas sobre esse budismo Nichiren Daishonin. Essa prática me proporcionou agora, nesse momento, sábado, 21 de setembro de 2024, está aqui no fundo do quintal da minha residência, contemplando a natureza, né? Vivendo essa paz interior. E aí eu senti, entre aspas, na obrigação de gravar esse vídeo e compartilhar com essas pessoas. A felicidade existe, a felicidade absoluta, ela existe. E eu estou conseguindo evidenciá-la na minha vida. Teve perrengues para chegar aqui, até aqui? Tive e ainda estou tendo. Muito perrengue, muito, não é pouco não. Mas isso não me dá o direito de eu cruzar os braços e ficar reclamando da vida. De eu ficar levando uma vida que não é minha. De eu entrar nesse fluxo de sofrimento, de desespero, de negativismo, de sensação de abandono, de escuridão, de trevas, né, de obscuridade, de obstáculos intransponíveis. Não, não, não. Né, no budismo tem até uma pequena história de uma pessoa que chegou ao extremo da vida e pensou em tirar a vida dele. Porque já não fazia mais sentido viver diante de tanto sofrimento, de tanta dificuldade. E aí ele conheceu uma pessoa e essa pessoa ensinou para ele essa prática, né, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo. E ele, como já estava tudo perdido, ele então deu essa última chance para ele mesmo. Então eu vou recitar. Se está falando que muda a vida, então eu vou dar mais essa chance. E assim ele fez e começou a recitar o Nam-myoho Renge-kyo. E ele transformou a vida dele. E na época dele, ele conseguiu, depois que ele transformou todos os aspectos da vida dele, ele conseguiu ele conseguiu fazer o maior prédio até então conhecido, né, para mostrar o tamanho da transformação que ele teve.
E essa história e esse prédio é contado até hoje para as pessoas. Como que a metáfora, né, a analogia desse prédio. Então, quando a gente está no extremo sofrimento, lá embaixo, parece que tudo não tem mais solução. Carro, as pessoas, o barulho, tudo, não tem condições. Esse é o caos que está instalado, a escuridão, eu não consigo ver a luz, eu não consigo ver saída, eu estou preso nisso aí. Carro, barulho, pessoas, pam, 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 pam. Mas à medida que eu começo a praticar esse budismo, a recitar esse Nam-myoho Renge-kyo, a fazer o Daimoku, é como se eu fosse para esse prédio, que é o maior do mundo até então, e chegasse lá em cima, lá no terraço, e visse depois, lá embaixo, o que eu percebo? E aí a analogia de quando a gente eleva nosso estado de vida. Que aquele caos, aquela bagunça continua. Mas agora, através da prática, da elevação do meu estado de vida, ficaram lá embaixo, pequenininhos. Aquele barulho, aquele caos, eu já não consigo ouvir mais. Mas embora continuam os carros, as pessoas, a bagunça, mas agora eles estão lá embaixo. Agora eles são pequenos diante da altura que eu atingi com a condição de vida elevada. Né? Então, nesse momento, acaba de passar um avião e eu lá em cima do prédio, eu consigo ver esse avião, né? A altura que eu estou, eu consigo ver esse avião bem próximo de mim. Então, essa analogia é para isso. Os problemas, os obstáculos, as pessoas que não gostamos, as pessoas que não admiramos, vão continuar lá. Só que agora, pequenas, diante da condição de vida que eu conseguia levar. Então, essa é a prática nossa. Consiste em quê? Em eu evidenciar esse estado de Buda, só que para isso eu tenho que lutar contra as funções demoníacas que existem dentro de mim. E esses demoníacas não é no sentido de demônios, porque lá no Oriente demônio tem uma outra conotação. Demônios são a nossa mente, e a nossa mente ela trabalha para roubar benefícios da gente. Os pequenos ganhos que nós vamos adquirindo na nossa vida através dessa prática do Nam-myoho Renge-kyo, a nossa mente ela tende a ir sabotando. Então, quando eu consigo um emprego, a nossa mente começa a roubar esse benefício que eu tive. Como? Cuidado, você vai perder esse emprego. Cuidado, você vai... entrou essa pessoa pode puxar seu tapete. Você está ganhando muito pouco. Você está isso, você está aquilo. E você entra de novo numa espiral de negatividade e de fato acaba perdendo o emprego. Você adquire um carro, nossa mente, esse carro pode ser roubado, esse carro pode isso, o IPVA desse carro é muito caro, e não sei o que, e não sei lá mais o que, e não sei, entendeu? Então o demônio, ele tem essa função, né, de roubar esse benefício. Ao passo que eu elevo meu estado de vida, que eu me empodero, o que eu vejo nessa compra desse carro? O propósito que eu falei lá atrás, o coceirufo. Então esse automóvel é para mim colocar os companheiros de prática e levar nas atividades. É ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, dando uma carona, ajudando as pessoas com esse automóvel. Ou seja, o propósito, a causa, o efeito, as proteções das divindades que não vai deixar com que esse carro meu seja roubado, seja furtado, entendeu? Por quê? Porque eu elevei meu estado de vida, eu dei um propósito para esse automóvel. Esse automóvel não é para ostentar. Esse automóvel que eu utilizo ele para fazer o quê?
o coceirufo. Essa é a diferença. A mesma coisa é a minha casa, quando eu adquiro uma casa que eu sempre quis ter, confortável, aconchegante, com tudo que eu sempre sonhei dentro dela, de mobília, de tudo. Essa casa passa a ter um propósito. Ela vai servir de quê? De local para mim fazer as atividades, receber pessoas, onde eu vou poder falar do budismo para essas pessoas. Então, essa casa tem um propósito. Ela não é meramente para ostentar. Entendeu, pessoal? Então, tudo isso, quando eu coloco o propósito, ou seja, essa missão de ensinar as pessoas a praticarem esse budismo, do budismo Nichiren Daishonin, a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, a minha vida ganha um outro sentido. O sentido de quê? Da missão. Da missão. Que missão? Propagar esse budismo. Era isso. Um abraço, tchau.